Quantas vezes você já disse ou fez algo no calor do momento e se arrependeu logo depois? Quantas portas já foram fechadas por causa de uma resposta impulsiva, de um olhar atravessado, de uma atitude sem pensar? A verdade é que o mundo não perdoa os emocionados. A vida é implacável com quem não tem controle. E talvez isso soe duro, mas é a realidade. Ninguém vai parar para entender os seus surtos, as suas crises, os seus rompantes. O mundo continua girando, e quem não aprende a se dominar acaba sendo arrastado. É por isso que hoje eu quero falar com você sobre algo essencial: o domínio emocional. Não aquele controle forçado, fingido, onde você engole tudo e depois explode, mas o verdadeiro domínio, aquele que nasce do entendimento, da prática e da consciência. E ninguém ensinou isso melhor do que os filósofos estoicos. Eles viveram num mundo tão caótico quanto o nosso. Guerras, traições, perdas, incertezas. E mesmo assim, encontraram uma maneira de manter a paz interior, de reagir com sabedoria, de não se deixar levar pela loucura do momento. Você pode até pensar, mas eu sou assim, emotivo mesmo, não tem como mudar. E aí eu te digo, tem sim. Isso não é sobre apagar quem você é, mas sobre refinar, sobre deixar de ser refém das emoções e começar a usá-las com inteligência. Porque emoção sem controle é tempestade, mas emoção com propósito vira força, vira coragem, vira firmeza, vira presença. Ser emocional demais é o atalho mais rápido para perder o controle da própria vida. Quem vive reagindo, gritando, se vitimizando, está sempre nas mãos dos outros. Está sempre sendo empurrado, levado, influenciado por tudo o que acontece ao redor. E o pior, acha que isso é normal. Acha que sentir tudo intensamente é sinônimo de viver profundamente. Mas não é. Sentir tudo sem filtro não é sensibilidade, é fraqueza emocional disfarçada de intensidade. A verdade, a maioria das pessoas está viciada na própria reação, viciada no drama, viciada na adrenalina que o impulso gera. Só se sente viva quando está irritada, ansiosa, magoada. Quando algo acontece, já dispara um textão, responde atravessado, entra em discussões que não levam a lugar nenhum. E depois se arrepende, mas repete o mesmo padrão no dia seguinte, porque ainda não entendeu que emoção não controlada vira armadilha, vira prisão. Marco Aurélio disse: a raiva é um tipo de loucura temporária. E não só a raiva. A ansiedade, o ciúme, a culpa excessiva, o orgulho ferido, tudo isso são acessos de loucura que tiram você da rota. E quando você vive se afastando da rota por causa dessas emoções, nunca chega onde realmente quer. Fica preso num ciclo de reações. Reações a coisas pequenas, a provocações baratas, a problemas que talvez nem sejam seus. Aí você olha para sua vida e sente um vazio. Porque gastou tudo, energia, tempo, foco, com coisas que não mereciam nada. O estoico enxerga isso de outro jeito. Ele sabe que a emoção é parte da natureza humana, mas ele aprendeu a canalizar. Ele sente, sim, mas não se deixa dominar. Ele observa a emoção chegando, como uma onda, mas não mergulha de cabeça. Ele permanece na areia, firme, observando, esperando a maré baixar. E é aqui que entra a primeira mudança: parar de agir no calor do momento. Quem age no calor do momento quase sempre se queima. Você precisa treinar o espaço entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno intervalo é onde mora a sua liberdade. Alguém te provocou? Silêncio. Alguém te humilhou? Postura. Alguém te desprezou? Calma. Porque quem perde o controle diante da provocação já perdeu. Você já se colocou abaixo do outro. Já se tornou manipulável. A maturidade emocional começa quando você percebe que não precisa reagir a tudo, e mais, que o seu valor não está em vencer discussões, mas em não se rebaixar a elas. Você não precisa mostrar que é forte, basta se manter firme. E nada é mais firme do que o silêncio de quem está em paz. Epicteto dizia:
Se alguém te ofende é porque você permitiu. Forte, né? Mas verdadeiro. A ofensa não é o que dizem, é o que você aceita. Pratique o hábito de se observar. O emocional vive para fora, vive reagindo ao mundo. O estoico vive também para dentro, vive se analisando. Por que isso me afetou tanto? O que exatamente me atingiu? Por que eu permiti? Essas perguntas não são fraqueza. São a raiz da força, porque só entende o próprio comportamento quem tem coragem de se encarar. E se você quer mesmo evoluir, precisa aceitar um fato. Você é responsável pelas suas emoções. Não é o outro que te irrita, é você que se irrita. Não é o outro que te humilha, é você que se sente humilhado. A diferença entre alguém comum e um estoico está nesse entendimento. Enquanto o primeiro culpa o mundo pelo que sente, o segundo assume o próprio estado interno. Porque ele sabe, o que acontece fora pode ser injusto, cruel, imprevisível. Mas o que acontece dentro é responsabilidade dele. E por falar em dentro, quanto tempo você passa cultivando sua mente? Quanto tempo você dedica a fortalecer sua clareza, sua visão, sua presença? Muita gente passa horas cuidando do corpo, mas esquece que é a mente que define o rumo da vida. A mente que sente menos e pensa mais, que observa antes de explodir, que respira antes de acusar, que escolhe onde colocar a energia. Quer um exercício estoico poderoso? Toda vez que você sentir algo forte demais, raiva, tristeza, orgulho ferido, faça o seguinte: não confie no que está sentindo na hora. Não confie. Espere. Espere um pouco, respire. Caminhe. Fique em silêncio. E depois, quando a poeira baixar, volte e veja se ainda sente a mesma coisa. O que parece urgente no calor do momento, geralmente se revela irrelevante depois. E é nessa hora que você cresce. Porque começa a ver o quanto desperdiçava a vida com bobagem. Tem gente que se apega ao título de emocionado como se fosse uma desculpa bonita para descontrole. Eu sou intenso. Eu sou coração. Eu sou verdadeiro. Tudo isso pode ser lindo, desde que não te destrua, desde que não destrua quem está ao seu lado. Ser intenso não pode ser sinônimo de ser instável. Ser verdadeiro não pode ser desculpa para ferir. O estoico, quando fala, é direto. Quando sente, é consciente. Quando sofre, é digno. Ele não faz escândalo, não joga a responsabilidade no outro, não dramatiza. Ele respira fundo, absorve a lição e segue. E se você acha que isso é frieza, você ainda não entendeu o estoicismo. Porque frieza, no sentido comum, é ausência de sentimento. Mas o estoico sente, só que sente com direção. Não se afoga na dor, não se cega pela raiva, não se entrega ao pânico. Ele usa o que sente como combustível para se refinar. E é isso que você precisa desenvolver. Direção emocional. Quer ter mais controle emocional? Comece a treinar o que você pensa logo ao acordar. Sim, isso mesmo. Os primeiros pensamentos do dia definem o seu estado. Se você já acorda irritado, reclamando, atrasado, tudo no seu dia vai acontecer a partir dessa frequência. Marco Aurélio costumava lembrar a si mesmo todas as manhãs que encontraria pessoas difíceis, ingratas, egoístas. Não para ficar negativo, mas para se preparar. Isso é estratégia. Isso é realismo. E quem se prepara sofre menos. Quem se prepara não se abala tanto. Quem se prepara domina. Domínio emocional também é saber o que vale ou não a sua energia. E vamos ser sinceros. Quantas discussões você teve que no fim não serviram para absolutamente nada? Quantos momentos de raiva que não mudaram a situação só te deixaram cansado? Quantos julgamentos você criou na cabeça por suposições que nunca se confirmaram? O emocional constrói castelos de areia e depois se desespera quando o mar leva tudo. O estoico constrói em pedra, constrói com base, constrói com intenção. E sabe qual é o sinal mais claro de evolução emocional? Paz.
Não é ausência de problemas, é presença de clareza. É saber que você pode escolher onde colocar seu foco, que você pode sentir sem se afogar, que você pode sofrer sem perder a dignidade, que você pode passar pela tempestade sem deixar que a tempestade passe por dentro de você. Você pode até continuar sendo uma pessoa sensível, mas agora consciente, agora com mais filtro, agora com mais sabedoria, porque emoção sem freio é autossabotagem, mas emoção canalizada vira força de criação, vira poder de presença, vira silêncio que impõe, vira olhar que resolve, vira firmeza que inspira. E talvez você ainda esteja se perguntando, mas como eu coloco isso em prática no dia a dia? Como eu aplico essas ideias estoicas quando tudo está desabando, quando me provocam, quando algo dá errado? A resposta é mais simples do que parece: presença. Porque quem vive no piloto automático reage, mas quem está presente escolhe. Quem está atento observa antes de agir. E quando você começa a viver com atenção, você para de ser refém das emoções e começa a tratá-las como visitantes, não como donos da casa. Comece observando os gatilhos. O que te irrita com frequência? Quais são as pessoas, situações ou palavras que te fazem sair do controle? Mapeie isso. Escreva se for preciso. Os estoicos eram mestres nisso. Eles escreviam todos os dias, refletiam sobre as próprias atitudes, analisavam os erros sem se vitimizar, porque sabiam que só se corrige o que se compreende, e só se compreende o que se encara de frente. Uma das maiores armadilhas do emocional é o hábito de se esconder. A pessoa sente vergonha da própria explosão, então finge que não aconteceu. A pessoa sente culpa, então ignora. E isso vai se acumulando. Um dia a gota transborda, e o que poderia ser resolvido com autoconsciência vira um ciclo vicioso. Por isso, o estoicismo é brutalmente honesto. Ele te coloca diante do espelho, sem filtros, sem desculpas. Ele diz: assuma o controle da sua alma, ou alguém o fará por você. E aqui vai uma verdade dura. Enquanto você for emocionalmente frágil, alguém vai usar isso contra você. Alguém vai te provocar só para te ver explodir, vai te testar, vai brincar com seus sentimentos, porque o mundo percebe quem tem ponto fraco. E se o seu ponto fraco é emocional, você vai viver sendo manipulado, provocável, instável. E ninguém respeita quem se descontrola com facilidade. As pessoas até podem ter pena, mas respeito. Respeito nasce do autocontrole. E não confunda isso com se tornar um robô. Não é sobre se desligar das emoções. É sobre subir um degrau. É sobre parar de ser comandado por reações automáticas e começar a responder com consciência. E essa resposta, muitas vezes, não é uma fala. É um gesto, uma escolha, um afastamento, um silêncio. Há poder em recusar uma discussão. Há poder em não devolver uma ofensa. Há poder em olhar para alguém que te feriu e escolher a indiferença ao invés do drama. Isso não é frieza. Isso é domínio. Isso é você mostrando que já entendeu o jogo, que não precisa mais provar nada, que está focado em algo maior. Porque a verdade é que, no fundo, toda essa emoção descontrolada é uma tentativa de ser visto, de ser ouvido, de ser validado. Mas o estoico não busca isso fora. Ele aprendeu a ser sua própria validação, sua própria força. E quando você chega nesse nível, a opinião dos outros perde o peso. As críticas não te derrubam, os elogios não te corrompem. Você age com base no que é certo, não no que sentiu na hora. Dominar as emoções é também um gesto de respeito por quem está ao seu lado. Quantas pessoas se afastaram de você não por maldade, mas por não suportarem suas explosões? Quantas oportunidades se perderam porque você não soube esperar? O emocional cria rupturas. O maduro constrói pontes. E ninguém se torna maduro de forma automática. É escolha, é treino, é intenção. Então, toda vez que a emoção quiser te dominar, lembre-se, você pode escolher não embarcar nela. Você pode sentir, sem se perder.
Você pode se irritar sem gritar, você pode se entristecer sem afundar e pode reagir com sabedoria, com postura, com dignidade. Isso não vai te tornar menos humano. Vai te tornar mais forte. Vai te tornar alguém que as pessoas admiram em silêncio.